Jesus, amém. Deus abençoe nossas crianças, nossos bebês. Deus abençoe nossas vidas. Abra sua Bíblia, querido. Gênesis, capítulo 15. Livro de Gênesis, capítulo número 15. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Gênesis 15, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, o herdeiro? E o herdeiro do que possuo é Eliezer, de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Amém. Queridos, como alguns irmãos já estão cientes, estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens baseada no livro de Gênesis, que tem como título Inícios, entendendo a história da salvação e o seu lugar nela. Gênesis é o início de uma história que tem como ponto central Jesus Cristo. Uma história que continua até hoje, uma história na qual eu e você fazemos parte. Uma história que continua através da igreja, pela ação do Espírito Santo e que vai caminhar até a volta de Jesus. Portanto, quer você tenha consciência disso ou não, você tem
Você faz parte de uma história que iniciou em Gênesis. De modo que a gente entender as características dessa história, como ela funciona, faz diferença para a gente entender a nossa vida hoje. Gênesis nos ajuda a responder aonde estamos, de onde viemos, para onde vamos. E, talvez mais importante, onde deveríamos estar? Será que você está, nessa altura do campeonato, no caminho certo da sua vida? Qual será o seu futuro se você continuar nessa estrada? Será que é hora de mudar o caminho, de manter o caminho? Então não é um exercício apenas de a gente olhar para trás, o passado, mas a gente entender bem o nosso presente, nossos desafios espirituais e tomar decisões sérias diante de Deus. E um dos principais personagens do livro de Gênesis é Abraão. A gente vai ver que no Novo Testamento, por exemplo, os livros de Mateus, Lucas, Romanos, Gálatas, Hebreus, Tiago, citam explicitamente Abraão. Então aqui a gente tem dois encontros de Deus com Abraão. Desde Gênesis capítulo 12, nós vamos ver Deus se encontrando e conversando com Abraão. Nessa altura dos acontecimentos, na verdade, para ser preciso, o nome dele é Abrão. Tá? Mas, na nossa já intimidade, a gente já chama ele de Abraão. Então, a história de Abraão com Deus começa lá no capítulo 12, como falei. Deus faz um desafio para ele. Abraão, olha, sai da sua terra, da sua família e vai para um outro lugar. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Você imagina você, no meio da noite, sua casa, e de repente Deus aparece para você falando assim, olha, simplesmente, todas as famílias deste planeta serão abençoadas através da sua vida. Você já imaginou quantas pessoas já viveram nesse mundo? Uma pesquisa rápida aí dá um cálculo de mais ou menos umas 107 bilhões de pessoas. E todo mundo abençoado por Abraão. Então é uma grande responsabilidade. Só que nessa altura do campeonato, Abraão não tem filhos. Já estava idoso. Ao que tudo indica, Sara, estéril. E aí nós temos o grande drama de Abraão. Ele, por um lado, tinha sobre a sua vida uma promessa espetacular, uma promessa incrível, algo grandioso, acima da expectativa de qualquer ser humano. Mas, ao mesmo tempo, pairava sobre ele um dilema. Como é que isso vai acontecer se eu não tenho filhos? A história de Abraão com Deus, ela vai girar em torno desse drama, desse dilema, dessa questão. E no decorrer da caminhada, Deus vai como que confirmando a Abraão essa promessa. Primeira vez que isso acontece é no capítulo 13, e depois aqui no capítulo 15. Então o objetivo desse texto é fortalecer a fé, a promessa, né? A fé de Abraão na promessa de Deus. Então, o que você precisa entender nesse momento? Deus já havia se manifestado a Abraão. Abraão já conhecia Deus, ok? Abraão já tinha ciência das promessas de Deus para ele. Neste ponto da história, então, a gente pode dizer que Abraão era um homem crente. É um crente. Tinha obedecido ao Senhor lá atrás, quando Deus mandou ele sair da terra. Já tinha levantado altares de adoração ao Senhor. Agora, o texto agora traz uma novidade. É a primeira vez nessa história toda que o texto diz que Abraão creu nas promessas do Senhor. Creu. Repare a estrutura do texto, né? Temos um padrão. 2 vezes no texto Deus se manifesta a Abraão, dizendo, eu sou. Versículo 1 ele diz, eu sou o teu escudo. No versículo 7, eu sou o Senhor,
que te tirei de Ur dos Caldeus. 2 vezes, Abraão apresenta um questionamento acerca das promessas de Deus. No 2, ele pergunta, ele questiona: não tenho filhos ainda. Como eu terei uma grande descendência se meu único herdeiro até agora é o empregado? No versículo 8, Abraão pergunta para Deus: como ele pode saber que vai herdar a terra? Então nós temos 2 vezes Deus falando com Abraão, eu sou. 2 vezes Abraão questionando as promessas de Deus. E 2 vezes Deus usando um sinal para reforçar a sua promessa. No versículo 5, o texto diz que o Senhor conduz Abraão. Imagina a cena. Deus fala para Abraão: Abraão, olha para fora, olha para o céu. Conte as estrelas, se é que podes. Assim será o tamanho da sua descendência. E no versículo 17, outro sinal. Uma série de animais cortados ao meio. E Deus, veja, Deus passou no meio desses animais. O que significava na cultura antiga que Deus estava jurando pela sua própria vida, que ele garantia a realização daquela promessa. E no meio de tudo isso, o versículo 6. Então nós temos 2 vezes Deus falando eu sou, 2 vezes Abraão questionando, 2 sinais que Deus dá, e no meio de tudo o verso 6, que é o centro da história. Abraão creu, por causa da fé, recebeu o crédito da justiça. Então o centro dessa história é a fé. Só que existem muitas maneiras erradas de compreendermos a fé. E eu gostaria de pontuar algumas dessas maneiras, porque elas são muito populares. Poderíamos olhar para essa história na seguinte perspectiva. Veja você, Abraão tem um sonho. Você tem sonhos, eu tenho sonho. Sonhos. E Deus faz um desafio para Abraão. Abraão, o negócio é o seguinte, se você acreditar, se você confiar em mim, o seu sonho será realizado. E eu poderia dizer para você, olha, se você tem sonhos, entregue eles ao Senhor, confie e vai acontecer. A fé é a condição para a realização do seu sonho. Acredite, seus sonhos podem se tornar realidade, depende de você. E aí? Isso está certo ou está errado? Talvez se eu falasse isso, você daria amém, glória a Deus, aleluia. Se emocionaria. Mas isso, meu querido irmão, não é bíblico. Por quê? Não foi Abraão quem apresentou o seu sonho ao Senhor. Foi Deus quem fez Abraão sonhar. Deus foi ao encontro de Abraão. Deus anunciou a Abraão a promessa que ele tinha. Esta promessa iria se cumprir independentemente da fé de Abraão. Então, guarde no seu coração, a sua fé não tem o poder de impedir os planos de Deus. Isaac iria nascer. A descendência de Abraão iria ocupar a terra. Creia você ou não, Jesus ressuscitou dos mortos. Creia você ou não, Deus existe. Creia você ou não, após a sua morte, tem céu e inferno. Creia você ou não, Jesus vai voltar. Creia você ou não, um dia todos nós seremos julgados. Creia você ou não, um dia esse universo inteiro vai ser transformado. Então a fé, meu querido, meu irmão, não é
a condição para a realização dos seus sonhos. Deus não tem compromisso com os nossos sonhos. Na verdade, fé não é nem mesmo, já falamos isso aqui algumas vezes, fé não é a condição para você ser abençoado. Sei que talvez você já ouviu isso, mas não é bíblico. Simples. Todos os dias, pessoas absolutamente incrédulas são abençoadas pelo Senhor. Na verdade, diversas, centenas, milhares de vezes na sua vida, na sua história, Deus abençoou você, Deus cuidou de você, Deus até fez milagres na sua vida. Enquanto a sua fé estava mais zerada do que bateria de celular descarregado. E não para por aí. Deus é um Pai tão maravilhoso que Ele tem prazer que apresentemos a Ele os desejos do nosso coração. Não é pecado a gente apresentar para o Senhor os nossos sonhos em oração. E sim, Ele é poderoso para realizar os nossos sonhos. Então, talvez você fique confuso agora. Então, peraí, pastor. Eu disse que Deus não tem compromisso com os nossos sonhos. Vírgula. A não ser que os seus sonhos tenham nascido do próprio Deus. Entende a diferença? Então, não sou eu que estou impondo para Deus um plano. Eu estou sonhando o que Deus deseja para a minha vida. Meu coração está sintonizado com a vontade dEle. Um filtro, um teste muito importante é você pedir ao Senhor o seguinte: Senhor, tire do meu coração o que não é a tua vontade. Tire da minha vida o que não é a tua vontade. Senhor, me impeça de desejar o que não é o teu querer. Senhor, faz com que eu possa lançar fora do meu coração, do meu radar, os sonhos, desejos, planos, anseios, que nada tem a ver com o Senhor, com o teu querer. Ao mesmo tempo, peça ao Senhor: Senhor, enche o meu coração, enche a minha mente com a tua vontade. Veja, todo dia, queridos, um mundo semeia no nosso coração sonhos e planos e desejos e vontades. Que tem a ver com o quê? Com a agenda do mundo. O problema é a gente se esvaziar dessa agenda mundana e pedir ao Senhor: Senhor, semeia no meu coração os desejos do teu reino. Aí você vai olhar a oração do Pai Nosso e você vai entender o que Jesus estava pedindo. Deveríamos, queridos, veja, Deus tem prazer em nos abençoar. Deus nos ama muito mais do que nós mesmos nos amamos. Deus quer o seu bem mais do que você quer o seu próprio bem. Honre o Senhor pelas coisas que o Senhor tem feito em sua vida. Somos muito rápidos em pedir oração pelos problemas, mas somos lentos, lentos, devagar, ausentes, na hora de voltar e agradecer ao Senhor, na hora de voltar e expressar a sua gratidão a Deus. O problema, queridos, é a gente achar que a fé funciona como uma espécie de cartão de crédito espiritual, sabe? Aí você vai lá, digita a senha e plim, né? Aproxima, plim. Realizamos nossos sonhos. Deus é 100% amor, sim, mas Ele também é 100% soberano. Ele é o Criador, Ele estabelece regras, justamente para vivermos bem e em comunhão com Ele, de forma que muitas vezes o melhor de Deus para a sua vida é dizer não. Às vezes a maior bênção que Deus pode te dar é não realizar o seu desejo, é não realizar a sua vontade,
é fazer o seu plano não dar certo. Preste atenção. O contrário também é verdade. Vejam, às vezes Deus permite que os seus sonhos se realizem para te mostrar que você estava sonhando errado. Porque Ele tantas vezes disse não e você insistiu. Muitas vezes o nosso pior castigo é a realização do nosso querer. No Novo Testamento, Jesus nos ensinou a orar. Você pode pedir o que quiser para Deus, mas lembre-se de, em primeiro lugar, buscar a vontade dEle, colocar a vontade dEle acima da sua. Senhor, faça conforme Tu queres e não como eu quero. Senhor, venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade. Senhor, me ensina a discernir a Tua vontade. Aí você pode perguntar, então pastor, para que serve a fé, afinal de contas? Se Deus vai me abençoar independentemente da fé, fé, queridos, é a condição para desfrutarmos do relacionamento com Deus, neste mundo e após ele. Então, há promessas que só vivemos quando estamos em relacionamento com Deus. Deus cumprirá promessas. Isso independe da sua fé. A forma como você vai experimentar as promessas, se você vai participar das promessas ou não, é outros 500. A fé não é um fim em si mesma. A fé não é simplesmente acreditar. A fé revelada na Escritura é fé em alguém. É fé em alguém, é acreditar que esse alguém existe, é confiar que Ele tem uma nova vida para a nossa vida, é viver a vida segundo a vontade dEle, porque cremos que Ele tem o melhor para nós. Veja, fé bíblica, queridos, é acreditar em Jesus Cristo, para vivermos o relacionamento com Deus nessa vida e após ela. A fé me dá acesso a uma vida que não termina na morte, uma vida em que Deus me abençoa, inclusive quando a minha fé é instável e inconstante. Ele permanece fiel, mesmo quando somos infiéis. Agora, na medida que esse alguém, em quem eu coloco a minha fé e confiança, tem o poder para realizar o impossível, quando eu encaro a vida a partir do relacionamento com Ele, eu tenho uma outra visão da vida e dos problemas. O relacionamento com Deus me abre outras possibilidades. Note, não é a sua fé que te abre possibilidades. É o Deus maravilhoso, poderoso, bondoso, gracioso, que nos abre novas perspectivas. Outra interpretação errada da fé de Abraão seria a gente afirmar o seguinte: Deus tem promessa para a sua vida, amém, mas você precisa pagar o preço. O que você está disposto para sacrificar para conseguir sua bênção? Essa é uma pergunta poderosa. O que você está disposto a sacrificar para conseguir sua bênção? O que você poderia entregar para Deus em troca dessa bênção? Quais riscos você está disposto a assumir nesse exato momento ao redor do mundo? Milhares de pessoas estão diante de templos, altares, participando de rituais, às vezes até mesmo dentro de igrejas, oferecendo coisas para Deus, na expectativa de receber alguma coisa em troca, dando para receber, precificando a bênção de Deus. Veja, como eu falei aqui, uma cerimônia muito antiga para se fazer aliança, acordos. Então as pessoas pegavam os animais,
matavam eles e cortavam as metades. Na hora de fechar o acordo, né? Então, como se fosse assinar um contrato. Então, aquelas coisas seguintes, ó, bota uma fileira de metade de animal aqui, outra fileira aqui, passa você no meio, depois passa outra pessoa. Seguinte, quem quebrar a promessa, quem quebrar a palavra, vai morrer igual animal. E o outro tinha direito de matar, pronto. Se não cumprir o que diz, você vai ser cortado pela metade. Simples assim. Então, veja o que Deus está fazendo. Pega os animais, corta no meio. Abraão passou no meio dos animais? Não. O único que passou foi Deus. Através de uma manifestação, né, uma tocha, um fogo. Deus se comprometeu em abençoar Abraão, jurando por si mesmo. A aliança que Deus estabeleceu com Abraão, que é símbolo dessa aliança maior que Deus estabelece com a gente. Ao invés de partir animais, Deus partiu o seu próprio filho. Deus entregou o seu filho para ser partido, de forma cruel, ultrajante, humilhante. O Filho de Deus foi partido por você. O preço da sua bênção foi pago por Deus. Deus pagou o preço da sua salvação. A sua salvação tem um preço altíssimo, caríssimo. E foi completamente quitado na cruz. Nenhum sacrifício, irmãos, que a gente possa entregar ao Senhor será semelhante a esse. Você pode entregar todos os seus bens, todo o seu dinheiro, fazer a maior ação religiosa que você possa imaginar. Você poderia dar a sua própria vida. Não seria suficiente. Então, a salvação requer sacrifício, requer, mas não é o seu. Foi feito por Cristo. Nosso desafio é crer e confiar o que Jesus fez por nós e viver a nossa vida tendo Ele como o Senhor da nossa vida. Então, o sacrifício que apresentamos ao Senhor é o de gratidão. Tudo que trazemos ao Senhor, a gente está aqui, a gente está adorando, a gente está na presença dEle, a gente está servindo a Ele. Por quê? Porque cremos que Ele nos abençoou. Não oferecemos a Deus para receber, servimos a Ele porque recebemos e com o que recebemos. A motivação para servir é o que Ele nos deu. E a forma que servimos é também o que Ele nos deu. A nossa salvação, a nossa vida, nossos dons, nossos talentos, nossa inteligência, nosso tempo. Servimos ao Senhor constrangidos, irmãos, pelo tamanho do amor dEle por nós. Se a graça de Deus não te constranger, se a graça de Deus não te constranger a servir ao Senhor, se a gente está aqui na igreja, a gente está servindo domingo após domingo, de manhã, de noite, semana inteira, N coisas que fazemos para o Senhor, se não for a graça de Deus que nos constrange, que nos motiva, nosso relacionamento com Deus não será sustentável a longo prazo. O que deve motivar você a ser fiel é o Senhor. Se você não entendeu o Evangelho, você pode fazer várias coisas para o Senhor, mas será insuficiente. Essa verdade precisa chegar ao seu coração. Outra má interpretação, queridos, da fé de Abraão é a gente achar que a fé é uma espécie de condição para levar a gente a um outro patamar, né? Ora, a gente quer sempre chegar ao topo. A gente quer sempre ser melhor do que o outro. A gente sempre quer, né? Fundo no fundo, você quer estar naquela posição onde todo mundo olha para você e você está lá em cima, destaque. Ora,
Afinal de contas, você merece comer o melhor dessa terra. Deus vai te dar autoridade, sucesso, né? Bem, olhemos o caso de Abraão. Escolhido por Deus para ser o homem através do qual a humanidade inteira seria abençoada. Escolhido por Deus. Abraão creu. Mas a vida dele continua tendo problemas. Para começar, a esposa dele não tinha a mesma fé que ele, né? Então, a primeira ideia de Sara é que Abraão engravidasse a empregada. E Abraão obedece a esposa. Sara, depois que a criança nasce, fica com raiva, manda a empregada e o filho embora. Mais uma vez, Deus volta, fala com Abraão, eu vou te dar um filho, seu e da sua esposa. Sara dá risada. Então, para começar, a fé de Abraão não levou ele a ter uma família top. Sabe? Vimos hoje de manhã que ele teve problemas com seu sobrinho. O casamento dele tinha problemas. Então não é porque a gente crê no Senhor que tudo vai funcionar. Outra coisa, Deus promete a Abraão toda aquela terra. Só que o projeto de Deus para Abraão não é que ele seria necessariamente um homem rico, famoso, poderoso. O olhar de Deus era para mais longe. Quem iria desfrutar daquela terra era a descendência de Abraão. Essa coisa toda aqui, essa promessa toda, ela demorou muito tempo para se cumprir. Efetivamente, quando Josué, coisa de 400, 500 anos depois de Abraão, Josué começa a tomar e conquistar a terra de Canaã. Deus também falou que todas as nações seriam abençoadas através de Abraão. Abraão não viu isso. Ele não se tornou o homem mais famoso da sua época. A promessa de Deus a Abraão se cumpriu quando Jesus, descendente de Abraão, nasceu. A minha salvação, então, não está em eu ter uma fé como Abraão. A minha salvação está em eu crer no mesmo Deus que Abraão creu. Crer no Salvador que nasceu da descendência de Abraão. Em Jesus, eu e você somos descendentes de Abraão, vai dizer Paulo lá em Gálatas. E a fé em Cristo abre o meu caminho para as promessas de Deus, essas promessas que ele fez a Abraão. Então, queridos, a fé não é um meio para eu me tornar famoso, rico, poderoso. A fé em Deus, através de Jesus, me faz participar da história da salvação. A história que Deus está escrevendo nesse mundo. Pense no mundo como várias histórias, né? Há várias histórias, há várias maneiras de a gente contar a história do mundo. A Bíblia é uma história. E ela nos fala a história que Deus está contando nesse mundo. Crer em Deus é a gente participar dessa história, se entender nessa história e entender que a nossa vida tem sentido nessa história. História de Abraão, Moisés, Ruth, Davi, Daniel, Pedro, Paulo. Você já parou para pensar que talvez daqui a muitos anos, talvez daqui a décadas, talvez daqui a séculos, pessoas podem estar sendo abençoadas pelo que estamos fazendo aqui hoje? Às vezes, queridos, Deus
te abençoa para você abençoar. Há coisas, note bem, que Deus dá para você, que são importantes. Não é porque essas coisas são para o seu benefício, mas há coisas que Deus dá para você abençoar outras pessoas. A gente tem essa mentalidade individualista, egoísta, utilitarista, e a gente olha determinadas situações e pensa assim, bem, o que isso me serve? O que isso traz para mim? Para o meu benefício? Às vezes Deus te deu, não para você mesmo, mas para que você seja usado por Ele para abençoar outros. Pode não fazer diferença para você, mas vidas serão abençoadas por seu intermédio. Então, queridos, há capítulos da história do reino de Deus, que acontecerão muitos anos depois, outros que aconteceram antes da gente nascer. O nosso privilégio é participarmos da história, nesse tempo, nesse lugar, junto dessas pessoas. Fé não é um projeto de sucesso pessoal, é um meio de servirmos ao Senhor. Deus nos abençoa? Sim, nos abençoa. Mas as bênçãos não são um fim em si mesmos. Veja, a nossa posição no mundo não muda a nossa posição no reino. A nossa posição no mundo não muda a nossa posição no reino. Você pode ser uma pessoa muito famosa ou desconhecida, rica ou muito pobre, no topo da sua profissão ou no degrau mais baixo. O que isso muda em relação a você no reino de Deus? Para terminar, o texto diz que Abraão creu e por isso recebeu, Recebeu por isso justiça. Justiça é a condição pela qual nós somos aceitos por Deus. Qual é a condição para que Deus te aceite? O que precisa existir na sua vida para você ser aceito pelo Senhor? Há várias respostas para essa pergunta. Eu vou dizer, bem, eu preciso ter uma vida correta, uma vida santa, uma vida religiosamente, moralmente correta. Abraão foi aceito por Deus, porque creu em Deus. Creu que Deus tinha poder para fazer o que estava falando. O apóstolo Paulo nos ensina que através da fé nós recebemos a justiça de Cristo. Somos aceitos por Deus por causa do que Cristo fez. Então, se você, meu querido irmão, minha querida irmã, crer em Deus, crer em Jesus, Deus te aceita. Deus te aceita. Independentemente do seu passado. Independentemente do que você possa oferecer ao Senhor. Lembra? Eu falei no início. Não foi Abraão que apresentou para o Senhor um sonho. Deus fez Abraão sonhar. Então, querido, queria te desafiar nessa noite a pensar sobre isso. Quais são os sonhos que o Evangelho apresenta para você? Não são os seus projetos, não são os seus planos, não é o seu planejamento, não. Você já parou para pensar quais são os sonhos que Deus tem para você? Sonhos no reino dele, sonhos na igreja, sonhos de uma vida espiritual diferente, sonhos de uma nova posição no reino de Deus, sonhos de maturidade espiritual, de crescimento espiritual, sonhos de uma vida missionária, sonhos de uma vida mais frutífera, sonhos de uma vida mais santa, sonhos de uma vida espiritual diferente. Os sonhos de Deus precisam animar o nosso coração.
Então, o Evangelho abre os nossos olhos para novos sonhos. Sonho de libertação, sonho de cura, sonho de transformação, sonho de uma vida após a morte, sonho de uma vida eterna, sonho de um relacionamento com Deus, sonho de eu ter acesso à presença de Deus, sonho de eu experimentar a presença poderosa do Espírito Santo na minha vida, sonho de eu testemunhar e participar desse grande movimento que é o reino de Deus. Será que você tem sonhado os sonhos de Deus? Então, queria desafiar você a fechar os seus olhos e falar isso para o Senhor. Você já fez muitas orações, possivelmente, apresentando para Deus sonhos. Trabalho, família, faculdade, estudos. Queria que você fizesse o inverso nessa noite. Falar, Senhor, abre os meus olhos, semeia no meu coração sonhos, desejos, perspectivas de uma vida diferente na Tua presença. Pode ser de crescimento espiritual, pode ser de uma vida mais comprometida com o Evangelho, de uma vida mais próxima do Senhor, de uma vida mais envolvida com o reino, de uma vida que fala mais de Jesus, de uma vida que faz diferença na vida dos seus vizinhos, dos seus colegas, de uma vida que frutifica, sabe? Sonhos que movem o nosso coração, sonhos que têm a ver com as oportunidades que Deus abre, sonhos que têm a ver com possibilidades que o Evangelho nos proporciona. Sonho de você viver uma vida essa semana, e talvez nesse mês, e talvez nesse ano, talvez para sempre. Uma vida renovada, uma vida curada, transformada. Peço ao Senhor para abrir os seus olhos, para ver o que talvez você não esteja conseguindo enxergar. Coisas que talvez você nunca considerou. Coisas que você talvez não acredite. Abraão creu em algo que Deus colocou no coração dele. Em primeiro lugar, eu preciso que o Senhor coloque no meu coração. Crer no que o Senhor vai colocar dentro de mim. Fale com o Senhor. Deus amado, assim como o Senhor foi ao encontro de Abraão, Senhor, venha ao nosso encontro nessa noite. Assim como o Senhor abriu uma perspectiva, Senhor, para Abraão, que ele não considerava, que não estava sendo na agenda dele, ao que era para ele impossível, mas o Senhor, ó Pai, o fez sonhar, e ele creu, e ele obedeceu. Em nome de Jesus, ó Pai, semeia no nosso coração sonhos. O sonho de uma vida, Senhor, na Tua presença. O sonho de uma vida que não é mais marcada pela culpa, pela angústia, pela tristeza,
mas uma vida, Senhor, cheia da alegria e da paz, do perdão. Uma vida liberta, livre, Senhor, das amarras, do pecado, dos vícios, das compulsões. Uma vida, Senhor, com o interior purificado, Senhor, das amarguras, mágoas, tristezas, dos traumas do passado. Uma vida, Senhor, cheia de ânimo e alegria, Senhor, de servir ao Senhor. Uma vida, Senhor, que é canal de bênçãos, uma vida missionária, Senhor. Que por onde quer que andemos, proclamemos o Teu nome. Uma vida que faça diferença, Senhor, seja luz. Uma vida que coopere com o Teu reino. Uma vida que abençoe os nossos irmãos na fé. Uma vida que dê testemunho, Senhor. Uma vida, Senhor, movida, Senhor, pelas perspectivas espirituais. Ah, Senhor, semeia no nosso coração sonhos, ó Pai, que nem sequer cogitamos, perspectivas, ó Pai, que às vezes nunca nem sequer consideramos serem possíveis. Abre os nossos olhos e nos dá fé, Senhor, para participar dessas promessas. Abre os olhos da Tua igreja, Senhor, para que possamos, ó Pai, considerar e olhar muito além do que é possível, olhar muito além, Senhor, do que nós humanamente podemos realizar, porque, ó Pai, andamos por fé, fé nas promessas do Senhor. Nossos passos, nossa caminhada não está pautada, Senhor, numa visão material, não, ó Pai, está pautada nos nossos recursos humanos. Abre os nossos olhos, ó Pai, faça-nos considerar novas possibilidades de vida, de ministério, de santificação, de transformação, de relacionamento, de serviço, de posicionamento no Teu reino. Chamados pelo Senhor, possamos ir, Senhor, possamos crer. Crer, ó Pai, para um futuro que está aberto. Crer para um futuro, Senhor, que a gente não conhece como ele vai ser. Mas nós vamos, porque o Senhor nos chamou a ir. E nesse caminho, Senhor, não sabemos o que será do amanhã, mas sabemos que o Senhor estará lá nos esperando, Senhor. Por isso nós vamos. Nós vamos porque o Senhor vai. Nós vamos porque o Senhor chamou. Nós vamos porque nós confiamos no Senhor. Nós vamos não porque, ó Pai, nós medimos, calculamos e avaliamos as possibilidades. Nós vamos porque cremos e confiamos no poder de quem chama. Cremos e confiamos naquele que se sacrificou para nos salvar, naquele que se comprometeu, naquele que pagou o preço. Por isso nós vamos, em nome de Jesus, e impulsiona-nos, ó Pai. Em nome do Teu Filho, no poder do Espírito. Amém.